Ei, gente, aqui estamos nós. Semana passada eu falei com vocês da criança cuja mão foi segura por alguns segundos pelo nosso querido irmão Juscelino Kubitschek. Mas eu esqueci de dizer, e eu acho isso de uma extrema importância, que aquele que é instrumento da lufada de ar fresco, ele passa a ser objeto de gratidão daquele que se aliviou. Então, desde aquela época, a lembrança boa que eu tenho, certamente endereça para ele, onde ele estiver, energias de refazimento, energias de gratidão, energias de paz e de harmonia. Então, aquele que faz, ele ou é instrumento, às vezes ele nem sabe o que fez, ele passa a ser instrumento de um bem, ele também se coloca na condição de receber. A gente sempre diz que aquele que estende a mão para dar, ele já deixa a mão na posição para receber. A mão já está pronta para receber. Então, que a gente reflita sobre isso. E estávamos pensando hoje nos nossos irmãos andarilhos. Eu tenho muito respeito por eles, não que eu seja espírito evoluído, nada disso. Mas eu passava por eles como se eles não existissem. Até que um dia eu estava com João Nunes numa estrada, eu dirigindo e ia caminhando um andarilho com sua pequena mochila às costas, cansado, e ele ia caminhando. E eu me lembro que João Nunes disse para mim: eu tenho tanto respeito por essas criaturas que andam pelas estradas. Eu sinto pena, mas não é pena pejorativa. É a pena de respeito pelo espírito que está precisando passar por essa experiência, andando sem parar no sol, na chuva. Eu tenho muito respeito por eles. Levei um susto, porque eu nunca tinha pensado nisso, e comecei a ter um novo sentimento em relação a todos os que andam pela rua. Eles, para mim, já não são apenas pessoas que carecem de algo material que eu possa oferecer. A sopa, o café com leite, o pão, uma comida, eles já não são apenas instrumentos para eu estender a minha mão. Mas, mais do que isso, são irmãos de caminhada, que dentro do compromisso que têm, eles precisam passar por essa prova de não ter uma referência de um lar, de saírem caminhando. Muito bem. Com essa postura, eu passei a compor aquele grupo que João Nunes sempre teve de distribuir nas filas de marcação de consulta, na época chamadas filas do INSS, debaixo das marquises, debaixo das árvores. Ele saía conduzindo café com leite bem quentinho e um pão com carne moída. Ele dizia: tem que dar algo de sal para sustentá-los. Então, eu passei a compor o grupo. No início eu me sentia muito sem jeito, muito sem graça, mas eu fui me adaptando e passei a trabalhar. O tempo
passou, eu precisei abrir mão para outras tarefas, mas um belo dia, e aí o Nunes já tinha desencarnado, um belo dia, talvez uns 2 meses depois, eu falei, gente, eu preciso retomar a tarefa do lanche à noite. Eu preciso motivar os companheiros que alguns estão meio desanimados. Eu vou fazer parte do grupo novamente. Vou começar novamente a trabalhar. E fui. Fizemos o trabalho. No dia seguinte havia uma reunião mediúnica. E naquela reunião mediúnica, um espírito amigo, desconhecido para mim, manifestou-se. E ele contou a história dele, que eu vou tentar resumir. Ele disse que quando encarnado, ele fazia parte de uma família de recursos numa das cidades do interior de Minas. E conceituado, muito conceituado, ele era advogado na região, muito procurado, e fazia um trabalho que ele sentia que fazia outras pessoas felizes, e a ele também. Até que um dia ele teve uma decepção amorosa. E a decepção foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele achou que não daria conta. Que ele achou que aquele inverno não passaria. E ele, angustiado, aflito, deprimido, ele saiu de casa. Saiu de casa sem rumo. Ele foi premido pelas energias da situação que o perturbaram. E ele saiu caminhando. Caminhou 1 dia, 2 dias. Quando tinha fome, ele parava perto de um lugar e alguém dava para ele o que comer. Alguém deu um par de roupas para ele. E ele começou. Ele não tinha coragem de voltar para a sua região, para a sua cidade, para o seu escritório de advocacia. E ele foi caminhando aqui e ali. E um dia ele deparou com a beleza, desculpem eu puxar sardinha para a nossa cidade, mas com a beleza de Belo Horizonte. As montanhas, aquela brisa suave, ele se encantou. E ele foi caminhando, chegou no centro da cidade e foi por aqui, por ali, encontrou um local onde ele deixou como ponto de referência para ele. E ali ele continuou vivendo. Rodava durante o dia e alguns ajudaram ele a começar a catar papel velho. Naquela época, a reciclagem não era feita com tamanha eficiência como é feito hoje. Então ele passou a catar papel, e etc, e foi vivendo. Foi vivendo. Um dia, ele estava mal, muito mal, doente. Ele já não aguentava respirar. Então, ele deitou-se ali naquele chão, onde ele estava acostumado, por cima de alguns papelões, e ele ficou ali, sem forças, nem para abrir os olhos. Os companheiros achando que ele estava dormindo, estava cansado, que tinha bebido, mas ele estava mal, ele estava quase desencarnando. E nesse meio tempo, chega um grupo com café com leite bem quentinho e pão com carne.
E aquele grupo que chegou, ele viu que tinha junto deles uma mulher muito bonita, e que ele vislumbrou uma estrela no peito dela. E ele, naquele lusco-fusco da vida e da morte, ele recebe, porque alguém levantou sua cabeça e lhe deu café com leite na boca. Ele recebe aquele café com leite, se sente revigorado. Alguém coloca a sua cabeça outra vez no papelão, faz uma prece, coloca a mão sobre sua cabeça. Esse alguém, depois eu fui somando os fatos, certamente foi nosso querido amigo João Nunes. E aí eles seguiram distribuindo, os outros até já tinham seguido. E aquele que ficou para trás fez uma prece, fez uma carícia, ajeitou-lhe o cobertor e seguiu. Junto dele estava aquela mulher que tinha uma estrela no peito. Na manhã seguinte, as pessoas perceberam que ele tinha desencarnado. Muito bem. Conta ele que poucos dias depois da desencarnação, ele encontra com aquele que tinha sido na Terra seu avô e seu pai. E os dois lhe deram toda a cobertura, a atenção, informaram para ele que ele tinha desencarnado. Mostraram para ele que a vida continua, etc, etc, etc. E em pouco tempo, ele pediu para que ele pudesse fazer parte da equipe dos espíritos que protegem os andarilhos, que dão cobertura àqueles que estão na rua. E ele foi atendido. E ele passou, então, a dar cobertura aos andarilhos, cobertura espiritual, procurando fazer com que tivesse muita fome, alguém se tornasse sensível e pusesse a comida, o outro viesse com o cobertor e desse, essas coisas, esses encontros, pequeninos encontros, que às vezes a gente não valoriza. Muito bem. E ele então, chegamos na história, quando ele se manifesta em nossa reunião. E ele diz assim: ontem, ou nesta semana, quando eu fazia minha ronda de proteção, de verificar o atendimento aos andarilhos, aos moradores de rua, eu vi novamente aquela mulher de estrela no peito. E eu levei eu senti uma emoção muito grande, uma alegria, e ela registra a minha vibração de alegria e sorri para mim. E faz mais. Ela me convida. Que bom que você está aqui. Se você quiser ajudar a outros, vá lá no grupo onde este pessoal trabalha. Deixa lá o seu recado. Motive as pessoas ao trabalho. Vejam, eu tinha retomado a tarefa. Era o meu primeiro dia depois que eu retomei a tarefa. E aí, ele tem permissão de adentrar a nossa instituição, a Sociedade Espírita Maria Nunes. E, na reunião, ele tem a permissão de se aproximar de um médium e contar para nós a sua emocionante história. A mulher de estrela no peito que ele via era o espírito que é a patrona da nossa instituição, a nossa querida Maria Nunes. E ele contou a
não ficou só nisso. Ele passou a fazer parte da equipe que visita os hospitais, distribui o lanche à noite, visita hospitais e outros locais, abrigos, onde é permitido o grupo adentrar. E ele está hoje praticamente dando as diretrizes desse trabalho de assistência social na Casa do Pão número 12, que é ligada a nós, em Santa Luzia, dirigida pelo nosso querido amigo Ermilon e todos os seus familiares e amigos. Vejam, um andarilho que era um advogado e que conseguiu pôr em prática todo o conhecimento que adquiriu através da condição de assistência aos necessitados, já depois de desencarnado. É uma bênção para todos nós a oportunidade de conviver com aqueles que no dia a dia passam por nós. Nós precisamos deixar nosso coração ser tocado. Não precisamos olhar, parar, conversar, não é isso. Mas que a cada vez que a gente vê alguém, que nós nos lembremos que é preciso pelo menos uma prece, um bom pensamento, um direcionamento para aquela pessoa. Mesmo que ele esteja envolvido pelas vibrações de um uso inadequado de uma bebida, de uma droga tóxica, ele é nosso irmão. E ele merece a nossa prece, para que, quem sabe, espíritos como este que eu narrei, possam ter caminho aberto com a nossa prece. A gente abre o caminho através do qual eles podem ter facilitada a ação junto a esses nossos irmãos. Isso não é estímulo a que as pessoas vivam na pobreza, na condição de escória social. Não é um incentivo. É um respeito àquele que, não tendo encontrado outro caminho, encontrou nessa condição a oportunidade de evoluir, nascer, viver, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei da evolução através das encarnações. E aquele que às vezes, numa desses nascer, morrer, tornar a nascer, ele pode ter sido rei ou rainha. E no outro, vem como um andarilho para valorizar o que não soube fazer quando estava numa condição de maior conforto. Respeitemos e oremos por eles. Até lá!